Olá, eu me chamo Vinícius. E eu me chamo Evelyn. Nesse vídeo vamos falar sobre a roda d'água e sobre a bomba d'água. Bem, primeiro vamos começar falando sobre a roda d'água. O primeiro registro encontrado sobre a roda d'água foi feito por Vitrúvios, um engenheiro que morreu em 14 depois de Cristo e remonta a cerca de 4000 antes de Cristo, como uma criação realizada e utilizada durante a época romana. Ela foi utilizada como uma alternativa para a geração de energia utilizando recursos naturais. Quando surgiu, suas principais finalidades eram a irrigação de lavouras, moagem de grãos e fornecimento de água potável às aldeias. É a solução para transportar água em grandes distâncias, sem precisar o uso de energia elétrica. Toda a estrutura para operar esse maquinário é acessível e simples, sem a necessidade de obras. Antigamente, os seres humanos precisavam transportar água por longas distâncias, e como naquela época a tecnologia não era avançada como hoje, Vitruvius teve a ideia de criar a roda d'água. A roda d'água também pode ser usada como gerador de energia e um motor rotativo que usa o fluxo de fluido, gás ou líquido para gerar um eixo que aciona o maquinário. A água que flui ou cai atinge uma série de lâminas ou baldes presos em torno de um eixo. O eixo então gira e o movimento aciona o rotor de um gerador elétrico. Uma roda d'água transforma a energia do movimento ou energia mecânica em energia elétrica por meio da indução eletromagnética, que é o fenômeno de gerar uma corrente elétrica em um condutor quando ele está sob a ação de um campo magnético variável. A roda d'água gira com a força da água e faz com que uma bobina condutora também gire dentro de um campo magnético criado por ímãs. Esse movimento constante produz uma variação de campo magnético, que conduz uma corrente elétrica na bobina. Agora que já falamos sobre a roda d'água, vamos falar sobre a bomba d'água. A primeira bomba de água a vapor que possui registro foi desenvolvida em 1606 pelo espanhol Jerônimo de Ains e Belmonte, que demonstrou e recebeu uma patente para uma bomba que foi utilizada com sucesso para drenar as minas inundadas de Guadalcanal, na Espanha. Um exemplo de bomba de água é a centrífuga, que é utilizada para transferir uma grande quantidade de água a reservatórios bem altos e para recalque de água de uma forma geral, e proporciona alto volume de transferência de água a uma baixa pressão. Outro exemplo é a bomba de água periférica, que trabalha com baixo volume de água e alta pressão. É indicada para locais onde há necessidade de pressurizar a rede hidráulica ou elevar a água a grandes alturas. Bomba de água submersa submersível. Funciona no interior da água. A submersa é desenvolvida para funcionar durante todo o tempo de operação abaixo do nível da superfície, sendo popularmente utilizada em projetos de poço artesiano. A submersível pode ser retirada da água quando não estiver em uso, sendo indicada para drenagem e esgotamento. Uma bomba d'água consegue transportar águas por longas distâncias graças à sua capacidade de gerar pressão suficiente para vencer a resistência do fluido e da tubulação. A pressão é a força que a bomba exerce sobre a água para movê-la de um ponto a outro. Quanto maior a pressão, maior a distância que a água pode percorrer. E assim funciona uma roda d'água e uma bomba d'água. Obrigado a todos por assistir.